Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Muitos pontos importantes que a gente precisa dialogar com vocês hoje. Um deles é acerca da fala do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que agora as pessoas que defendem as pessoas presas no dia 8 de janeiro, inclusive advogados, são pessoas que só estão defendendo porque hoje tá do lado dessas pessoas, ou seja, só porque são bolsonaristas e antes nunca questionaram as irregularidades das prisões. Pois é, um dos grandes pontos é que injustiças devem ser questionadas. E o grande ponto é que a grande mídia se calou para isso. Fez um auê, chamou de terrorista, extremista e muitas outras coisas mais. Mas agora parece que o choque de realidade está acontecendo e até a grande mídia já vem reconhecendo abusos que foram tomados por parte do judiciário. Abusos gritantes, latentes, escancarados. Até então, você via só a Cristina Grêmio na Gazeta do Povo e algumas matérias da revista Oeste acusando ou ao contrário, Grêmio na revista Oeste, acusando, trazendo as pessoas que foram presas para mostrar as irregularidades que aconteceram. Só que agora até outras mídias começam a escancarar essa realidade. Dá uma olhada nessa matéria, a fonte da matéria é Jornal Metrópolis. A gente não traz nenhuma matéria para vocês sem que tenha a devida fonte. Bolsonarista preso pelo 8 de janeiro diz que não estava em Brasília no dia. O despachante, um despachante de veículos, tá? Juliano Martins, que ficou 4 meses preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a Polícia Federal errou ao acusá-lo de estar em Brasília nos atos golpistas de 8 de janeiro. Em conversa com a coluna do Guilherme Amado, o bolsonarista disse que sente injustiçado um erro grotesco em seu pedido de prisão. A Polícia Federal errou. Quero acreditar que foi por causa do grande volume de inquéritos. Foi um erro grotesco. Eu recebi uma foto do 8 de janeiro no WhatsApp e repostei no meu Instagram, como várias pessoas fizeram. Como a Polícia Federal me acusa de estar em Brasília, falo sem medo, porque posso provar tudo, afirmou Juliano Martins. Em 8 de janeiro, eu estava em São Paulo. Usei meu cartão de crédito lá normalmente. Eu anexei meus extratos bancários e conversas de WhatsApp no processo. Não recebi ou mandei um Pix sequer para protestos. Fiquei 4 meses preso. Nesse período, perdi meu pai, meu irmão e meu cunhado. Emagreci 12 quilos. Tenho crises de ansiedade e me sinto injustiçado, contemplou. Juliano Martins ficou preso de 17 de agosto a 6 de dezembro em Joinville, Santa Catarina. Agora, o despachante tem cumprido medidas cautelares em sua cidade, São Francisco do Sul, que fica uns 200 quilômetros de Florianópolis. Usa tornozeleira eletrônica e segue com bens e redes sociais bloqueados. Até agora, sequer foi denunciado pela PGR. Ou seja, isso não é réu. O processo segue em curso. O número de arbitrariedades, o número de irregularidades que aconteceram nessas prisões são dignos de um ditador, de um país ditador. É um erro grotesco e crasso no judiciário. A gente acompanhou, já até fiz vídeo falando sobre vocês, de um caso que aconteceu no Triângulo Mineiro, em Araguari, chamado Caso dos Irmãos Naves. Eu citei isso aqui para vocês já, que foi considerado um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. E aí, época do regime militar. Hoje, eu posso dizer para vocês que essas prisões em massa ainda serão registradas na história como o maior ato antidemocrático do país. As prisões, sim, serão consideradas o maior ato antidemocrático, que viola direitos e prerrogativas de cidadãos. O sujeito ficou 4 meses preso, sem estar dentro de Brasília, e até hoje sequer é réu de qualquer coisa. Não sou eu que estou falando. É o Guilherme Amado, no Jornal Metrópolis. Pois é. Aí você tira a sua conclusão se alguém que tem moral e postura não deve questionar esse tipo de ação. Vamos falar de outro ponto aqui, muito importante. Esse aqui vocês devem conhecer, ele é muito famoso,
é uma pessoa que segue, que movimenta milhões de pessoas nas redes sociais, é um rico empresário, é o Cariani, tá? O cara é um musculoso, forte, o cara é muito bem sucedido. E aí, há uma acusação de que o Cariani está envolvido em tráfico de drogas. E a grande questão é o seguinte: mandados de prisão foram cumpridos, e nesses mandados de prisão há a suspeita de que uma das empresas que o Cariani participa, essa empresa estaria fornecendo produtos para fabricação, e isso em grandes toneladas, chega a 16 toneladas, para fabricação de crack e cocaína. E a acusação é nesse sentido. Ele se manifestou, disse que é uma das empresas dele, ele tem várias empresas, é uma das empresas dele, que essa empresa é uma empresa de mais de 20 anos, é uma senhora de quase 70 anos, que é administradora de toda essa empresa, que ele é só um dos sócios e que não é responsável por essa qualquer irregularidade, ele não tem acesso ao processo, e ele está esperando para ver o que vai acontecer. E aí, essa matéria do Metrópolis aqui que eu trago para vocês, diz que o Cariani fala em, abre aspas, fugir da polícia em mensagem interceptada pela PF. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal apontam que o influencer Renato Cariani sabia que era monitorado por parte da Polícia Federal. Segundo a investigação, Cariani disse para sua sócia em uma das conversas, abre aspas, poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Fecha aspas. Enfim, vamos ter que analisar dois pontos aqui. Há aqui um grande furacão da esquerda. Por quê? Porque ele é bolsonarista. Ele teve uma live com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, uma coisa é a investigação da Polícia Federal. O que tem que acontecer? Se Cariani for inocente, ele vai provar a inocência. Se for culpado, vai ser preso. É simples assim. Só que a grande imprensa, a grande mídia, já condenou, já deu todo o parecer, já juntou as provas e disse: ele é condenado. Está condenado. E eu sempre tento seguir uma linha aqui de muita isenção e de muita ponderação. Exemplo, o caso do Janones, que a imprensa também bateu em cima, em especial do Metrópolis também. Eu falei, olha, o Janones vai ter que provar que nada disso aconteceu. Então, a grande questão aqui que me chamou a atenção é a postura hoje inflamada da mídia e a postura inflamada dos polos, tanto do bolsonarismo quanto do petismo e do esquerdismo como um todo. Por quê? A preocupação em defender um lado e acusar o outro. Agora, se Cariani mesmo for confirmado que ele é envolvido com tráfico de drogas, para a esquerda, o tráfico de drogas se tornou um crime hediondo. Tá, mas a dama do tráfico, condenada, que esteve no ministérios, tá, não, isso a gente esquece, deixa pra lá. Mas esse cara é traficante de droga, é um bandido, criminoso, um monstro. Ali foi um erro. O Ministério dos Direitos Humanos nem sabia, foi o Estado do Amazonas que mandou. E outra, só porque ela já foi condenada por tráfico de drogas e só porque ela é esposa do maior traficante de drogas do Comando Vermelho do Amazonas, quer dizer que nós não podemos recebê-la? Não. Isso aí seria excluir uma pessoa da sociedade. Mas o Cariani, ele tem um crime pior do que o tráfico de drogas. Ele é bolsonarista. Esse é o pior de todos os crimes que pode acontecer hoje em dia. Ontem eu estava vendo um professor falar e eu achei super interessante. Ele falou o seguinte: olha, antigamente existia um controle e aos poucos vinha o PSDB, o PT, com a agenda de esquerda implantando silenciosamente e na surdina, como grandes intelectuais, a agenda esquerdista. E aí vinha implementando passo a passo. E lá atrás tinha um maluco chamado Olavo de Carvalho que gritava contra isso. E ninguém dava atenção para citar o Olavo de Carvalho. Até que surgiu outro maluco. Um maluco chamado Bozo, como a esquerda diz. E esse Bozo pegou as ideias do Olavo de Carvalho e jogou ao ventilador.
ao vento. E aí o pessoal começou a entender quem é a esquerda, quais os planos, quais os projetos. E a esquerda, que era aquela esquerda bonitinha, a alta elite, a cúpula intelectual, ficou nu, ficou despida. E a população e o mundo começou a entender quem é a esquerda. É a esquerda cruel, é a esquerda defensora de regimes totalitários, é a esquerda defensora de regimes comunistas, é aquela esquerda que diz: eu sou pela democracia, mas se você não concorda comigo, eu quero você preso, jogado numa jaula e nunca mais vai poder abrir a boca. A esquerda foi exposta. Hoje ela está nua. E isso tudo se deve ao Bozo. Pois é. E se você é um desses alinhados ao Bozo, você ajudou a despir a esquerda. Então, você é o maior criminoso do mundo. Eis a questão. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar aqui. Uma situação inusitada aqui, né? O vereador de São Paulo pediu prisão e cadeia para o Boulos. Como eu disse, repito, eu trabalho aqui de forma isenta e é uma acusação grave que foi feita pelo Rubinho Nunes e o Boulos, é lógico, vai responder pela justiça. Se é que o Ministério Público vai, no caso a PGR, vai dar continuidade a esse caso aqui. Ó. O Rubinho Nunes, que é vereador no município de São Paulo, processa o Guilherme Boulos por rachadinha. Olha só o argumento aqui que o Rubinho Nunes usa, que eu achei super interessante. Vou colocar o áudio aqui para vocês. Vamos lá. Rachadinha, irmão. Vamos aos fatos. Boulos foi processado por um fotógrafo. O fotógrafo foi lá e falou que ele estava usando uma foto dele que ele tinha que pagar direito de imagem. Foi feito um acordo extrajudicial, ou seja, o Boulos falou: tô errado, vou pagar. No entanto, a dívida foi paga por outra pessoa, não pelo Boulos. O senhor Josué Rocha, que é chefe de gabinete do Guilherme Boulos. Sabe qual é o nome disso? Rachadinha, irmão. O Boulos argumentou que o funcionário dele teria reconhecido o erro e pago a multa. Ou seja, o funcionário falou: errei, aí eu paguei. Mas não é assim não, né? A tese não se sustenta. A campanha de Boulos contratou uma empresa de mídia pelo valor de R$ 15.700 mensais. Ou seja, a empresa de mídia que cuida disso, não o chefe de gabinete. O artigo 316 do Código Penal dispõe acerca do crime de concussão. E o Boulos aferiu, porque a multa era o Boulos que tinha que pagar, não o assessor. Pena: reclusão de 12 anos de cadeia e multa. Espero que a justiça seja feita. Processei o Boulos. É isso aí, pessoal. Então, assim, qual que é o argumento aqui do Rubinho Nunes? É lógico, o Boulos tem todo o direito de manifestar a sua defesa. Foi veiculado na mídia amplamente que houve uma multa em que um assessor do Boulos pagou uma dívida do próprio Boulos. Isso aí teve em todos os jornais. E ficou por isso mesmo. E aí, quando questionado, o Boulos falou: não, o erro não foi meu. O erro foi do próprio assessor, que reconheceu o erro e fez o pagamento. E aí, como o Rubinho Nunes aqui diz, fala: não, mas peraí, foi uma dívida durante a campanha. E tinha uma empresa própria para cuidar disso, não tinha nada a ver com o assessor. E ainda que fosse, o assessor não pode reconhecer o erro simplesmente e pagar com o próprio bolso uma dívida que é do Boulos. Isso aí configura algo ilícito. Então, o Boulos vai ter que se explicar. O Rubinho Nunes fez a denúncia, agora a denúncia está oficializada e é esperar a Procuradoria-Geral da República se manifestar. A gente vai falar agora também da questão de Essequibo. Tá? Uma matéria da CNN mostrou aqui provavelmente qual será o posicionamento do Lula. Eu já falei sobre alguns pontos com vocês sobre isso aqui, mas olha só. A diretora nacional do PT e secretária do Foro de São Paulo, ela se manifestou e nessa manifestação ela disse que, no ponto de vista deles, o Maduro está certo e o Maduro tem todo o direito de invadir a Guiana. Ouça só aqui conosco essa matéria. E chega aqui comigo, Pedro Venceslau, porque, olha, essa história Venezuela e Guiana provoca um embate imenso aqui no Brasil e hoje teve reação do Foro de São Paulo e da uma integrante da Executiva Nacional do PT. Explica aí para quem nos acompanha.
Raquel, na verdade eu provoquei, né? Eu fui atrás do Foro de São Paulo, porque desde que houve iniciou essa movimentação na região de Esequibo, há um silêncio absoluto por parte da esquerda, que sempre apoiou os regimes desde Hugo Chávez até Maduro na Venezuela, e também um certo silêncio do Foro de São Paulo. Eles não têm feito postagens, nem têm sido proativos na defesa do Nicolás Maduro. E eu conversei com a Mônica Valente, que também, além de ser secretária executiva latino-americana do Foro de São Paulo, é da executiva nacional do PT, e ela disse o seguinte: é direito da Venezuela reivindicar o território de Esequibo, como faz desde o século XIX. Portanto, ela valida essa posição do Nicolás Maduro. E chega... Sabe o que eu acho interessante? 2 pontos aqui. Primeiro, a publicação foi feita da CNN pelo Carlos Jordi, tá? Então, como eu sempre cito a fonte para vocês, hoje existe Foro de São Paulo. Vocês entenderam o quanto que isso é uma nova versão da história? Porque em 2022, se você falasse em Foro de São Paulo, reunião de ditadores, era multa. Estava lascado. Era multa, e multa pesada. Hoje, os jornalistas falam abertamente em Foro de São Paulo. Existe o Foro de São Paulo, mas tanto que os jornalistas disseram que esse Foro de São Paulo não existia. Agora o Foro de São Paulo existe, mas não era só uma teoria de conspiração maluca do tal do Olavo de Carvalho, maluco? Pois é, existe. E hoje está comprovado que é uma reunião grave de ditaduras que conta ali com ditaduras sanguinárias regidas por um regime sanguinário. E aí eles falam abertamente. E outra coisa, será que essa notícia pega alguém de surpresa? Será que alguém, em sã consciência, acreditava que o PT estaria do lado da Guiana? Eu duvido, mas duvido muito. É simples. O PT hoje está desnudo. É aquilo que o professor falou. O PT hoje está totalmente desnudo. Vamos lá. Outra matéria que eu quero falar com vocês aqui é uma publicação de um professor Ralph, professor de história, e é como eu, né? Vocês sabem que eu sou advogado, mas sou filósofo também. E essa turma da filosofia, da geografia, da história, essa turma, você achar um que não é esquerdista no meio dessa galera, é uma exceção da regra, né? Então, acho que é interessante a gente ouvir aqui os pontos de vista. Olha só, o professor Ralph deu uma resposta para uma ex-aluna comunista aqui. Dá uma olhada só. Eu aprendi a ignorar a ofensa, mas dias atrás uma ex-aluna comunista tirou a carta do supertrunfo moral para tentar me ofender. Ignorando minha história, ignorando a história da minha família, ignorando meu esforço, ignorando tudo que eu fiz na vida, ignorando minha tripla jornada, ignorando o fato de que eu dava aula manhã, tarde e noite, 5 dias por semana e ainda no final de semana. Ignorou tudo isso pelo simples fato de ser um homem negro, professor de história e de direita. Ela comete o equívoco ao definir o papel social de alguém a partir da cor da pele, quando na verdade o que nos define é o caráter. A questão não é quem vai me permitir ser de direita, a questão é quem vai me impedir. Eu estou respondendo às palavras dela porque as palavras têm força e elas precisam ser rebatidas, principalmente quando for chamada de fascista. Fascismo e comunismo são 2 ideologias que mataram dezenas de milhões de pessoas ao longo da história. Quando você me chama de fascista, eu me ofendo. Quando te chamo de comunista, você se enche de orgulho. E é aí que o meu caráter difere do seu. Eu sou o professor Ralph. É isso aí, pessoal. Quem quiser seguir o professor Ralph, procura aí no TikTok, tá? Professor Ralph, vale a pena seguir, tá? Eu não conheço pessoalmente, sou só seguidor dele, mas eu sei que vale a pena seguir o professor Ralph. E aí a grande questão é essa. É o que difere o caráter. São 2 regimes totalmente cruéis, o fascismo e o comunismo. São 2 regimes assassinos. São dois regimes que mataram milhões de pessoas ao longo do mundo. Por um lado, quando você chama uma pessoa de direita de fascista, ela se ofende. E outra, ela tem o direito de te processar ainda. Agora, quando você chama uma pessoa de comunista, essa pessoa não pode processar. E ela não se ofende, ela se enche de orgulho. Eis aí a diferença do caráter. E outro ponto que deve ser discutido, sim, deve ser levantado, sim, é. A grande questão não é se eu posso ser de direita ou não. A questão é, você pode me impedir de ser de direita? Se você me impede de ser de direita, você é só mais um ditador.
Você mostra que você pode ser tudo, menos pela democracia. Essa é a grande realidade dos fatos. E como eu disse lá no início do vídeo, hoje a esquerda está nua. E garanto para vocês, não é uma visão boa de se ver. Nem um pouco. Tenha certeza disso. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.